Dois. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma EBD online. Hoje é o encerramento do primeiro trimestre desta lição. Nós vamos começar esse trabalho com oração. Vamos convidar aqui o pastor Evano Wilson para fazer esta oração inicial em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Agradecido a Deus por esta manhã que o Senhor nos despertou. E vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que o Senhor tem, Senhor, nos proporcionado. E estamos aqui, Senhor, agradecido por tudo. Meu Deus, desde a manhã cedo que Tu, Senhor, nos levantou. Meu Deus, e agora estamos gozando deste dia. Que esse dia seja produtivo, tanto para a nossa vida cotidiana, nossa vida espiritual. Ó Deus amado, que nós possamos, Senhor, gozar bem e estar feliz contigo, meu Deus. Por isso, Pai, ilumina-nos através da Tua palavra, para que nós possamos falar algo sobre ela. E assim, meu Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje 28 de março de 2021, estamos na lição de número 13, uma lição que se encerra hoje o primeiro trimestre. Nós falamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Este era o tema central desta lição no terceiro trimestre. E hoje nós estamos encerrando esta lição. Tivemos 12 grandes lições anteriores. Hoje é a 13ª, que tem como tema voltados os olhos para a bendita esperança. Esta é a lição de número 13, a lição de encerramento. Tome de posse da sua Bíblia Sagrada, da sua revista, tá certo, queridos? E já informando que o nosso irmão Lucivaldo, ele já se encontra com as novas lições do segundo trimestre. Os irmãos entrem em contato com o irmão Lucivaldo, adquira a sua lição, do segundo trimestre, que iniciar-se-á no próximo domingo, onde nós ainda estaremos transmitindo a EBD através de live, segundo o decreto estadual. Então, queridos, o textuário da nossa lição de hoje nos diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses, ou aliás, Tito, capítulo de número 2, Tito, capítulo de número 2, verso 13. A verdade prática diz o seguinte: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. O objetivo geral nos diz o seguinte: voltar os olhos para a bendita esperança, e os objetivos específicos subdividido em 3 tópicos. O tópico de número 1, afirmar que Jesus breve virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver com fidelidade. Nós vamos convidar o pastor Evano Wilson para fazer a leitura bíblica em classe. Hoje nós estamos mais uma vez aqui com o pastor Abner Alves, diretor da IADESGA, e o pastor Evano Wilson, vice-diretor da IADESGA, em nome de Jesus. Meus irmãos, você que tem a lição que está acompanhando, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11, você que tem a Bíblia aí, abra também, e vamos acompanhar essa leitura, que é através dela que nós vamos continuar falando nesta lição. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino
a Israel e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistir ir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos diante de uma lição magnífica, né? Diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, como está a sua esperança, né, pastor? Como é que está a sua esperança nesses últimos dias? Uma pessoa sem esperança, ela não tem forças de prosseguir, de caminhar, de se levantar. Mas uma pessoa que tem esperança, e uma esperança bendita, é uma pessoa que tem os seus olhos voltados para cima. Nós vamos convidar aqui o nosso pastor para dar esta introdução, já entrando aqui no tópico de número 1, onde fala que Jesus, breve o Senhor virá, né? Amém. Meus queridos irmãos, igreja, povo de Deus, alunos da EBD, professores, estão aí conectados conosco na página da IADESGA, participando desta escola online. É um prazer imenso. Deus abençoe grandemente. Desejo cumprimentar todos na gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer que você é bem-vindo e também lhe pedir para que você compartilhe com outros este momento em que nós estamos aqui, né? Esta escola que não tem, em obediência aos decretos, né? Estadual, municipal, não temos podido fazer a nossa escola presencial. Mas você está participando e hoje nós estamos estudando a última lição desse primeiro trimestre 2021, né? Orando a Deus para que em breve possamos ter de volta nossas reuniões presenciais e a nossa escola bíblica dominical, que já estava, né, tomando um rumo, né, bem assim promissor, né? Porque tivemos um período fechado. Depois, na abertura, começamos a ver os irmãos voltando aos poucos à nossa escola bíblica presencial, principalmente a nossa juventude, né? E hoje nós estamos de novo vivendo este isolamento, este afastamento social. Então, a lição de hoje, irmãos, ela vai nos falar sobre a bendita esperança, né? A lição de hoje fala de uma das mais importantes doutrinas, que é a doutrina do arrebatamento. A igreja que não está vivendo esse momento, essa expectativa, essa espera, né, da bendita esperança, precisa despertar, porque nós estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos que antecedem a vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Então essa lição
existem algumas palavras que estão relacionadas a esta gloriosa promessa de Deus, que é arrebatar a sua igreja. E também veremos aqui as características do arrebatamento, né? Vamos ver aqui. Claro que essa lição não é um estudo, né, apurado, não é um estudo temático, né, completo do arrebatamento, mas falando sobre esse momento que a igreja está, né, que antecede a vinda de Cristo. Essa característica do arrebatamento fala dessa bendita esperança que todos os cristãos verdadeiros que estão acordados, estão despertados, estão aguardando, né? E vamos também falar sobre a necessidade de nós estarmos prontos, né, para esse momento, que é um momento muito importante para todos os salvos em Cristo. É bem verdade que o mundo não está nem aí para isso. O mundo não está, vamos dizer uma coisa, não está atentando para isso, porque o mundo, eles não estão observando as Escrituras, eles não estão lendo, eles não estão guardando a palavra. Então a igreja que está guardando a palavra, ela está nessa expectativa, né? Essa palavra bendita, né? Como nós vimos aqui, a palavra bendita, quer dizer, feliz, né? Bendito, feliz, que vem do vocábulo grego Macarius, né? Macarius, a palavra bendita, né? Ou feliz, né? Bem-aventurada esperança, bem-aventurada, bendita, é a mesma bem-aventurança ou bem-aventurada que nós sempre falamos. Mais do que felizes são aqueles que esperam a vinda de Jesus, né? Então, nós devemos estar fortalecidos nessa bendita esperança, porque nós não vamos nos decepcionar jamais, porque quem prometeu é fiel. Glória a Deus. Segundo o apóstolo Pedro, em sua epístola, né, capítulo 1, verso 3, ele vai falar aqui sobre essa bendita esperança. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Então, nós fomos gerados de novo para uma viva esperança quando Jesus assim ressuscitou dentre os mortos. E é nessa esperança que nós devemos estar, né, pastor Evanilson? Quando fala em esperança, a Bíblia já nos diz, né, que é uma coisa que a gente não vê, uma coisa que a gente espera, né? E a gente fica feliz. Ver não é esperança. Se não vê, não é esperança, é isso. Então, a gente fica naquela expectativa. E não vai esperar coisa ruim. Vai esperar coisa boa. E se a esperança já é uma espera de um momento assim tão esperançoso que venha esse dia, imagine a palavra completando bendita. Se a esperança já é boa para a gente e ela sendo bendita, a alegria se torna maior ainda para a gente esperar aquilo que estamos tanto ansioso, né? E era isso que os discípulos, no momento, fez aquela pergunta sobre a restauração. A preocupação dele da coisa terrena, né? As coisas terrenas. Mas olha que o Senhor acrescentou coisas espirituais. A preocupação dos discípulos é que Jesus estava o tempo todo com ele. E eles aprenderam muito com Jesus. Mas quando o Senhor sempre dizia assim, que ia para o Pai, não ia permanecer para sempre aqui, na terra, eles não, parece que ficaram assim, um pouco temente
achando que isso não ia acontecer nunca, né? Então, naquele momento que aconteceu, que Jesus foi assunto ao céu, aí os discípulos, graças a Deus que teve 2 anjos ali para consolar eles. Porque eu acho que, vamos dizer assim, se fosse eu chorava muito. Não sei se os discípulos choraram, mas falar se isso não aconteceu, Verdade, né? é verdade. Então, teve que os discípulos trazer para ele uma bendita esperança, né? Verdade. Ô, irmão Brown, pastor irmão Evanuilson, a gente pode até perguntar por que é necessário que ela seja uma bendita esperança. Diante de tudo que nós estamos vivendo, esse momento, principalmente esse momento que nós estamos vivendo, se nós não tivermos essa bendita esperança, como fazer? Né? Como fazer? A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, eu quero que vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem, acerca daqueles que morreram, aqueles que se foram. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele dá um relato, passo a passo de tudo que vai acontecer. E ele diz assim: vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança, como os demais que não têm essa esperança. Então, o que nos fortalece, o que nos anima, o que nos alegra, por isso é chamado de bendita esperança, porque Jesus fez uma promessa. Então, nós estamos na expectativa da volta de Cristo. E isso nos fortalece, isso nos conforta em saber que diante de tudo que nós estamos passando, nós temos essa bendita esperança do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus para nos buscar. E que não vai demorar muito, né? Então, essa expectativa da volta de Cristo, ela nos confere bem-estar, felicidade, segurança, paz, né? Porque nós cremos no Deus que é fiel, no Deus que é todo-poderoso. Glória a Deus, é verdade, pastor. É um momento muito difícil, né, em que nós estamos vivenciando, assim como os discípulos, eles estavam tão assegurados com Jesus. O pastor Evandro estava comentando a respeito da ascensão de Jesus, naquele momento da ascensão. Eles estavam tão seguros com Cristo, né, aquela expectativa tão grande de Jesus assumir o reinado de Israel, né? Essa era a expectativa deles, de Jesus assumir o governo de Israel, né? Mudar aquela situação. Mudar a situação que Israel vinha vivendo, de vários reis maus e até reis romanos que estavam assumindo o poder. E de repente Jesus começa um diálogo de que haveria de morrer. De que haveria de deixar tudo, né? E seria assunto ao céu. E ali os discípulos, ainda não crendo ainda nessa possibilidade, nós vamos ver isso na história bíblica, eles não crendo nessa coisa, mas tendo ali uma esperança de que Jesus não ia morrer, mas ia assumir o reinado e tal. E de repente Jesus morre. Porém Jesus disse a eles: olha, antes de morrer, vocês fiquem aqui, vocês fiquem em Jerusalém, que ao 3º dia eu vou ressuscitar. Só que quando Jesus morreu, a esperança de muitos morreu, né? Aí nós vamos ver, por exemplo, 2 discípulos que estão indo a caminho de Emaús. Estão indo a caminho de Emaús sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança mais. Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem Jesus já ressuscitado, né? E pergunta para eles sobre o que eles estão conversando. E eles conversam com Jesus dizendo: tu vens de Israel e não sabe o que aconteceu? Né? Tu vem da Judéia, não sabe o que aconteceu? Mataram aquele que nós achávamos que era o rei dos judeus. A esperança deles tinha morrido. E essa lição, ela vai falar muito ao nosso coração hoje, para que a sua esperança, mesmo tendo perdido um parente, um amigo,
um familiar, que você não perca a esperança, porque esses, como já disse aqui o pastor Abner, esses que morreram com Cristo, hão de ressuscitar, né? Hão de ressuscitar. Nós vamos ver isso também quando Jesus ele chega ali a convite de Marta e Maria, porque Lázaro havia morrido, né? Marta estava sem nenhuma esperança mais de que Lázaro houvesse de ressuscitar, mas Jesus diz: mas eu sou a ressurreição e a vida. A esperança dela estava muito distante, pastor Evanisto. Ela diz: sim, eu sei, Senhor, no último dia, né? A nossa esperança não pode estar no último dia, a nossa esperança tem que estar viva agora. É verdade. Né? Tem que estar viva agora para que a gente veja e participe desta vinda do Senhor, né? Verdade. Quando a gente vai fazer uma cerimônia fúnebre, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: consolai com estas palavras. Quer dizer, dá um consolo para aqueles que estão perdendo um bem precioso, pelo momento que está passando. Anima eles, dá uma esperança para ele que não se acabou, né? Verdade. Ainda vai dar continuação para que estão ainda vivos. Então a gente fica assim, nós que vamos fazer cerimônia fúnebre, a gente fica pensando: meu Deus, ou coisa difícil é pegar uma família que tem perdido um bem querido, um ente querido, um bem muito precioso, a gente consolar, porque tem pessoas que até não aceita porque perdeu, né? Mas é a palavra, é a bendita esperança que a gente vai trazer para aquela pessoa que não fica por ali, tem algo melhor. Se aquela pessoa se preparou para se chegar junto do Pai, então se prepare, você que está em vida, porque essa é a bendita esperança para o nosso futuro. Verdade. Irmãos, está escrito, Paulo falou, o apóstolo, né? Se a nossa esperança fosse aqui nesse mundo, fosse nas coisas daqui, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança fosse só em coisas terrenas, nós estávamos irremediavelmente perdidos. Mas nós temos uma esperança viva que está guardada nos céus, né? Como já foi lido aqui. A esperança viva, e ela está lá como âncora, firme e forte lá, né? Segundo o escritor aos Hebreus fala sobre isso, né? Então, nós temos essa certeza. Como dizem no dicionário de Houses, que define muito bem a palavra esperança, diz que o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Quer dizer, é uma expectativa, é uma espera certa, não é uma espera incerta, como nós temos aqui nesse mundo. Muitas coisas nós esperamos aqui, mas são esperas incertas. Ninguém sabe como acontecerá amanhã, que mudança haverá nessa nossa expectativa ou nessa nossa espera, né? Então, esperança, ela é uma virtude, uma das virtudes cristãs, né? Através da qual o crente é motivado para crer no impossível, no invisível, naquilo que os nossos olhos, a nossa visão material não pode alcançar, né? É essa certeza de receber as promessas feitas por Deus através de Cristo, né? Conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Eu gostaria que nossos irmãos lessem em Hebreus 11, verso 1. Só para a gente ver o que é que o escritor Paulo, o grande apóstolo, falou sobre isso. E o escritor aos Hebreus, né, falando desta esperança, dessa certeza, dessa convicção plena que nós temos do arrebatamento
da vinda de Jesus para nos buscar. Romanos 15, verso 13 e Hebreus 11, verso 1. Verso 13. Romanos 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Pela virtude do Espírito Santo. Olha, irmão, com alegria, com gozo. Por isso que ela é chamada bendita, bem-aventurada, né? Esperança, porque essa espera que nós temos, segundo Paulo diz, ela precisa ser com gozo, com alegria, com paz. Não uma esperança incerta, duvidosa. Será que vem, que não vem, quando vem? Será que eu vou, que eu não vou? Não, é uma certeza. E o escritor aos Hebreus também fala sobre isso, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verdade, uma prova das coisas que não se vê, né? Não é esperar em qualquer coisa, não é esperar em algo que pela fé nós cremos na possibilidade, temos essa certeza, né? Versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Verdade. Por isso que ela é uma sólida confiança em Deus. Ela precisa ser sólida, quer dizer, ela precisa ser uma confiança, uma convicção, né? Uma certeza. E o salmista até fala sobre isso. Daqui a pouco nós vamos ler essa referência. Eu acho interessante, pastor, que essa bendita esperança, ela está atrelada à fé. Vamos ver se que a gente leu aqui em Romanos 15, 13. Com certeza. Né? Está atrelada à fé, essa esperança. Sem fé, queridos, o próprio Hebreus vai dizer, o escritor aos Hebreus, que é impossível, né, agradar a Deus. Então é por meio da fé que nós chegamos, né, a essa fé bendita, a essa esperança bendita, né? A essa esperança bendita. Eu acho bem interessante quando se trata a respeito de esperança, o apóstolo Pedro em suas epístolas, ele traz ali uma mensagem animadora, uma mensagem para animar os irmãos, dizendo assim: amados, olha, capítulo 3 da segunda carta de Pedro, da segunda epístola: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Eita. Olha, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Pedro exortando os irmãos, né, acerca do ânimo sincero, para que essa esperança venha abundar em seus corações. Porque segundo o que Pedro vai dizer em sua carta, existia alguns escarnecedores, pastor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Isso. Né? Onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, nasce, morre, e a gente não vê essa vinda de Cristo. Então, assim, havia aqueles desmotivadores que desmotivavam, tentavam tirar dos irmãos essa esperança. E nós temos que ter muito cuidado, né, por causa das aflições, das tribulações, para que a gente não perca essa esperança. O próprio Jesus, ele diz algo bem importante aos discípulos. Ele diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu gosto de dizer, pastor, que Jesus estava dizendo assim: mantenha o ânimo, né? É uma dificuldade, manter o ânimo não é fácil, né? Mas o apóstolo Pedro vai dizer aqui, despertando os irmãos com exortação a respeito do ânimo sincero, de uma esperança viva. Verdade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem.
Porque as que se veem são temporais, tem o seu tempo, né? E as que se não veem são eternas. É verdade. Olha o que é que o salmista, irmão, a palavra de Deus, ela é muito rica. E ela, a cada momento que nós lemos e examinamos, ela nos fortalece, né? No sentido de que a nossa fé seja consolidada, né? O Salmo 33, do verso 20 ao 22, diz assim: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. E o verso 21 diz: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Aí ele finaliza dizendo: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, se eu não espero, se eu não tenho essa viva esperança em Deus, como poderei alcançar misericórdia de Deus? Seja sobre nós a tua misericórdia, como em ti nós esperamos. Quer dizer, como temos essa certeza das tuas promessas, né? Do cumprimento das tuas promessas, né? Essa palavra do verbo esperar, né? Esperar, como em ti esperamos, né? Deriva-se do grego elfis, né? Como diz aqui, expectativa favorável. Expectativa confiante, não é uma expectativa duvidosa, como já falamos aqui. É a certeza plena, né? Sem dúvida alguma, de que nós vamos alcançar aquilo que esperamos, porque baseado na fidelidade do Senhor. E Paulo fala isso, né? Romanos capítulo 8, e o verso 24, 25, né? Romanos, é isso? Aí já. Leia aí, irmão, leia aí. Já estava aí lendo, aí já estava aí pronto, irmão Evanilson. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É isso mesmo. Expectativa favorável, né? Confiante, certa, né? Quer dizer, essa palavra que vem do grego que Paulo cita aí, quando fala espera, é ficar à espera de aguardar, né? Com confiança o cumprimento, né? Diz assim, contar com a realização de uma coisa desejada ou prometida, contar com a realização, não duvidar, ter certeza. O apóstolo Pedro aqui, ele animando os irmãos, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Eu acho bem interessante, quando você está falando sobre a esperança, na primeira vinda de Cristo, que foi anunciada pelos profetas messiânicos, que foi profetizada pelo próprio Deus lá no livro do Gênesis, né? E essa promessa foi passando, foi sendo profetizada, as coisas foram acontecendo, as promessas da vinda de Cristo foram se cumprindo. Aí a gente vai chegar àquele período em que os teólogos chamam de período interbíblico, né? Em que Deus passou um determinado tempo sem uma comunicação, sem levantar um profeta. Mas quando a gente chega no livro de Mateus, nós vamos ver ali Maria, Zacarias, Isabel. Nós vamos ver um pequeno grupo de irmãos, né? Que estavam esperando o cumprimento dessa promessa. Com certeza eles estavam esperando. Exatamente, e vivendo aquilo, vivendo aquela esperança. Não, as coisas vão mudar, Deus vai agir, o menino vai nascer. E eles acreditando nisso, de repente o anjo vem, aparece a Maria e diz: a mulher agraciada, né? É bem interessante viver essa esperança, como tirando aqui para nós agora, né?
A situação aí em nossa volta, chega muita gente a dizer, como é que Jesus vai voltar? Um mundo desse jeito, cheio de corrupção, os homens maus, como é que Jesus vai voltar para um povo desse, não é assim? As pessoas tentando perder a esperança, né? Mas aqueles que creem nessa esperança, queridos, verão Jesus como Ele é. Você falou aí, né, na expectativa do povo judeu, baseado nas promessas que Deus havia feito, e o exemplo é aquele velhinho, né? Simeão. Né? Simeão no templo, né? Isso. Todos os dias ele ia. Ele ia lá pro templo, naquela expectativa. De apresentar o menino. Uma hora vai acontecer. E na hora que ele viu o menino, disse, agora, Senhor, espere o teu servo em paz. Eu não podia morrer antes disso. Eu tinha certeza que um dia isso ia acontecer. E eu testemunho maior, pastor, que pelo menos Simeão tinha uma ocupação lá na igreja. No templo, né? E a profetisa. Que acompanhava todos os dias, esperando também essa bendita esperança. É verdade, Até que chegou o dia, né? E assim a gente tem que estar, queridos, vivendo a nossa vida, né? Em santidade, em fidelidade, acreditando nessa bendita esperança. Jesus vai chegar e vai sanar toda e qualquer dificuldade que nós estivermos enfrentando, que a sua vinda é certa. Verdade. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Olha, se eu estou dizendo a vocês, é porque eu vou preparar. E para onde eu eu quero levar vocês também. Agora, eu estou dando aqui uma esperança para vocês. Se cuidem, né? Interessante que Jesus vem alimentando essa esperança em nós. Como que ele vem alimentando essa esperança em nós? Todas as suas profecias vêm se cumprindo. Aquilo que ele falou, né, a respeito dos acontecimentos, dos sinais, tem vindo se cumprindo. O pastor Lucas fez um comentário aqui, né, de algumas profecias, né, que vêm se cumprindo. Ele diz aqui, quando as Nações Unidas aprovaram a fundação de um Estado judeu, eu estava lendo isso ontem, né? A respeito de se refazer aquele Estado novamente. Israel hoje é um Estado, né? Então a gente vai ver Jesus falando sobre a figueira. O pastor Lucas está citando aqui a data de 14 de maio de 1948, quando foi acontecendo o reavivamento na rua Azusa. Também é um dos sinais pelos mérito humano, o Estado não retornava. É verdade. Jamais. Exatamente. Deus, a promessa do Senhor é profunda. É verdade. Na rua Azusa, né, o avivamento que caiu ali de novo O avivamento já era esperado. Já era esperado. E assim, irmãos, nós temos visto que Jesus está ali trazendo sempre o cumprimento de uma promessa para animar os nossos corações, para manter viva em nós essa esperança. Agora mesmo, pastor, o momento da igreja que a gente está vivendo, era para a gente estar com essa esperança renovada, em alta, né? Era para estar lá perto dos 100%. Por quê? Porque os sinais da sua vinda se mostram cada vez, como diz o poeta no hino. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez. Inclusive, meu irmão, o senhor falou nisso, na minha palavra pastoral da agenda, que já está feita desde de 4 de janeiro, eu coloquei essa palavra, eu botei esperança, inclusive, eu sublinhei a palavra esperança e disse, estamos iniciando mais um ano, 2021, com a nossa esperança renovada. Quer dizer, a gente precisa ter essa esperança cada dia mais viva, né? Aí alguém pode perguntar, mas nós estamos esperando em o quê? E esperando em quem? Estamos esperando o arrebatamento e esperando na promessa que o Deus verdadeiro e fiel fez, né? O comentador da lição diz aqui que a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu, né? Ele nos deu essa certeza. Ele nos assegurou, né? Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
A casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar. E quando eu for, ou se eu for, vos preparar esse lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso foi uma promessa feita por Deus, foi Jesus, que é fiel, né? Então, nós temos essa certeza, né, do arrebatamento da igreja, tão certo como as estações, você espera. Hoje você diz assim, amanhã acaba o verão, vai começar o outono, né? Depois acabou o outono, vai entrar o verão, depois vem o inverno. E a gente tem tanta certeza disso que já a agenda, já está lá no calendário. Já separa a semente. Já prepara a semente para plantar, porque vai chover, porque chegou a época. Então, a vinda de Jesus é tão certa quanto esses dias, né, das estações. Você vai acompanhando a lua. Olha, esse período agora é da lua nova, da lua cheia, da minguante, da crescente. Está entendendo? Por quê? Apesar disso ser algo visível, as estações também são algo que elas acontecem nos períodos dos meses, né? Então, se eu tenho essa certeza pelo período que vem, então os próprios Jesus deu os sinais do arrebatamento. Um dos sinais é o que? A figueira. Por isso que o pastor Lucas citou aí algumas profecias que se cumpriram. Poderia uma nação nascer num dia? O profeta pergunta isso. Poderia uma nação nascer num dia? Um povo aparecer assim de uma hora para outra? Uma nação inteira? Poderia? Sim, porque quem prometeu é fiel, Deus. Num dia, não havia expectativa alguma. 14 de maio, né, de 1948, um voto de um brasileiro tornou a nação de Israel, né, um estado. Por quê? Porque Deus havia prometido, e Deus, o Deus que promete, ele é fiel, né? Um mineirinho ali, que tá aqui. Foi. Mineiro, diz o Matuto. A figueira, Deus mostrou a figura da figueira na profecia, que até hoje nós olhamos para a figueira. E a figueira na Israel, olhamos para a figueira. É o sinal, né? E o sinal daquela figueira, segundo as estações, nós estamos vendo que Jesus está voltando. Jesus está a qualquer momento executando aquilo que o seu pai já tinha revelado para a sua igreja há muito tempo. Né? Pastor Vanessa, quando eu vejo essa passagem da figueira, pastor, eu me lembro de um pé de siriguela. Acho bem interessante, é bem parecido o pé de siriguela com essa figueira, porque o pé de siriguela, quando ele vai brotar, cai todas as folhas, fica só a madeira, só os galhinhos. Daqui a pouco brota um monte de fruto, parece que morreu, né? Aí daqui a pouco começa a brotar um monte de fruto, né? O nosso, como se diz, o nosso relógio espiritual muitas vezes chega para aquele momento daquela figueira, e olhando para Israel, que você vê que tudo que surge lá, a gente já tem uma previsão da esperança que o Senhor tem já colocado sobre nós. Há pouco tempo, impediram que a embaixada chegasse até lá, no local determinado. Exato. Né? Jerusalém. E por quê? Porque é uma coisa de Deus, promessa. E vai acabar chegando, porque chegar. vai cumprir a promessa. Vai chegar. E Jerusalém voltará a ser a capital de Israel, Isso. sem dúvida alguma. Eu acho bem interessante, porque assim, os apóstolos eles vêm sempre reanimando as igrejas, né? É como que nós estamos fazendo aqui hoje nessa lição, trazendo aqui uma bendita esperança. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, não sei se os irmãos já leram, Romanos capítulo 13, o verso 11, o apóstolo Paulo dizendo, e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha, o momento que nós estamos vivendo com todos esses sinais, é fome, é peste, é guerra, corrupção, violência, depravação moral, né? Então, todos esses sinais, eles vêm para nós que conhecemos a palavra, que estamos esperando em Deus, ele vem como sinais, como dizendo assim, ó, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. É já a última hora. Essa é a mensagem que esses sinais passam para nós, né, pastor? A gente como humano dá vontade de dizer, Senhor, por que não vem logo? A gente está dizendo que já está tudo cumprido, as profecias já se cumpriram, e por que não vem logo buscar? A gente está passando por esse sufoco, mas tudo é no tempo de Deus. Verdade. Então, irmãos, esse assunto, ele é muito palpitante, o assunto do arrebatamento da igreja. Sempre foi um assunto muito palpitante, apesar de hoje, infelizmente, poucos pastores, poucos pregadores falaram no arrebatamento da igreja. A gente vê que antigamente se falava mais na vinda de Jesus. Os irmãos creiam nisso, aqueles mais novos, né, os crentes mais novos de hoje, não viveram a experiência de 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando nós víamos os pregadores falando mais no arrebatamento da igreja. A igreja viveu momentos assim de ápice, né, do arrebatamento. Era aquela espera como se fosse acontecer naqueles dias. A gente vivia. Hoje as coisas se tornaram muito assim, muito materializadas. As pessoas se tornaram muito legalistas, né? E tem a vinda de Jesus assim, com relatividade. Eu vejo que as pessoas, né, deixam muito relativo isso, falam de uma forma assim muito superficial, né? Mas o arrebatamento é algo iminente. Nós estamos vivendo o momento final para que isso aconteça, né? A palavra arrebatar vem das Escrituras, né? Que fala no hebraico, que significa tomar, receber, né? No grego harpazo, que quer dizer pegar ou arrancar com violência, né? Muitas vezes esse verbo que é utilizado, um deles diz respeito ao arrebatamento dos santos, ou seja, a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Porque tem muita gente que mistura isso aí, segunda vinda de Cristo com arrebatamento. A segunda vinda de Cristo vai ser o retorno dele. O retorno, porque ele já veio uma vez, ele vai retornar a segunda vez após o arrebatamento. O arrebatamento é uma fase que vai acontecer num período intermediário entre a sua primeira e segunda vinda. Então nós estamos nessa expectativa não da segunda vinda. Quem está esperando a segunda vinda de Cristo, me permita dizer isso, porque eu já vi pregadores fazendo essa interpretação totalmente errônea, mas eu, olhando as Escrituras e lendo, eu vejo que há uma confusão que alguns fazem quando fala da segunda vinda de Cristo, se referindo só da justiça. Só da justiça, alguém prega só da justiça, mas nós, igreja, pregamos estrela da manhã. A estrela da manhã vem primeiro. A estrela da manhã vem pela madrugada, vem ao nascer de um novo dia, o sol vem depois. Então, meus irmãos, eu vejo isso aí. Pedro fala isso lá na sua carta, lá numa das suas epístolas. Diz, nós, igreja, crentes, que estão em Jesus, esperando Jesus. Estamos como astros no mundo, como estrelas que brilham durante a noite, até que o dia amanheça e a estrela da alva resplandeça nos nossos corações. Estrela da alva.
é o nascer de um novo dia, é o arrebatamento. E faz aquela confusão. Então nós estamos realmente esperando o arrebatamento. Não a segunda vinda de Cristo definitivo, como ele vem para reinar na terra, né? Tem a questão da trombeta, tocar da trombeta, Isso. que é o arrebatamento, né? Não é isso, pastor? Isso, perfeito. E tem a questão de Cristo vindo nos ares. Não é assim? Verdade. Oi. Porque é o que o comentarista diz aqui, ó. É aquilo que a gente citou desde o início, 1 Tessalonicenses 4, que fala de consolar. 4,17. Consolai uns aos outros. E falando sobre que ele vai vir arrebatar o seu povo, tal, consolando os que estão vivos, né? Assim como ele vem e arrebatará e tal e tal. E já o comentarista fala também da vinda dele em glória. Que é o texto que foi lido. Que é a segunda vinda mesmo. Que quando os propriamente dita, que os anjos falaram que ele vinha. É isso? Assim como os veio subir, os verão. Subir, ele vai descer. Ali vai descer em glória. Ali ele não estava falando do arrebatamento, estava falando da segunda vinda. Da segunda de Cristo, vinda. já glorificado. Que já tem acontecido o arrebatamento. Né? Com certeza. Você falar Eles que verão, todo olho verá, olhará e verá. O céu vai se abrir e verão Jesus descendo em glória, rodeado, né, dos seus santos os anjos, glorificados, isso, santos também. anjos e igreja. Aí é a segunda vinda. O arrebatamento, ele vai causar um dia de trevas na terra, né? Eu imagino assim, por exemplo, o motorista lá, o irmão dirigindo o carro, de repente foi arrebatado, um acidente, congestionamento, muita coisa acontecendo, né? Então, queridos, que essa esperança nossa esteja viva, né? E a gente espere como aquele pequeno grupo que estava ali na Judéia, esperando Jesus nascer, né? Que a gente espere o Senhor hoje, como aquele pequeno grupo, Maria, Isabel, né? Zacarias, Simeão, né? Como aquele pequeno grupo estava esperando Jesus nascer. O comentarista diz aqui no subtópico 3 do tópico 1, o dia se aproxima, pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Verdade, né? Verdade. Então que a gente continue a anunciar isso, principalmente em nossos dias hoje, porque hoje nós temos, vamos dizer assim, que a gente tem material, hoje a gente tem sinais, né? Hoje a gente tem sinais fortes. E eu quero agradecer aqui aos diversos irmãos que citaram aqui os comentários, tá certo? Citaram aqui comentários, o presbítero aqui José Reinaldo, Delcio Mamed, José Lucas, diversos irmãos aqui hoje. O pastor Lucas ainda fez aqui um comentário aqui. O slogan de Daniel Berg terminava com breve voltará, né? Que diz respeito ao arrebatamento da igreja, tanto os primeiros missionários como os líderes nacionais que Deus levantou em nossa terra, deram oportunidade à escatologia com equilíbrio e prudência, né? Então, Gilmar David, Marilene Freire, os irmãos ainda têm muitas dúvidas acerca desse arrebatamento. Nós fizemos até uma enquete, eu peço aos irmãos que respondam essa enquete, fazendo aqui uma pergunta, né, sobre os irmãos, se os irmãos acreditam, né, na salvação após o arrebatamento da igreja, né? Existe ainda aí, os irmãos respondem essa enquete, para nos ajudar aqui, que existem muitas dúvidas acerca do arrebatamento da igreja. E tem muitos irmãos, pastor, que amam a escatologia, e são muito curiosos. E outros dizem aqui, como disse o irmão Miranda, que tem crente que não gosta de ouvir pregação do arrebatamento da igreja. Tem crente que não gosta nem de ler o Apocalipse. E não é por temor, é por medo mesmo, né? Medo, prefere que não fale nesse assunto. Né? Teve um irmão, isso faz alguns anos, teve alguns irmãos que
ele não gostava de ir para a escola dominical. Eu disse, rapaz, por que você não gosta de ir para a escola dominical? Eu disse, irmão, eu não gosto de ir de escola dominical, não. E principalmente eu não gosto também, daquele negócio de texto áureo. Eu não gosto, não. Eu digo, se tu não gosta de texto áureo, porque tu não gosta mesmo de ir para a igreja, para a escola dominical. Então, a gente tem que gostar do que é bom e do que é ruim que está escrito na palavra de Deus, para a gente ter conhecimento, né? Verdade. Imagina aí se a aula hoje fosse sobre escatologia, né? Então, eu creio que irmã Abraão já vai encerrar esse primeiro tópico, né? Sim. Nós vamos agora falando sobre o arrebatamento. Lembrando, o dia se aproxima, que é o terceiro subtópico do primeiro tópico da lição. O dia se aproxima. E essa bendita esperança, ela eu fiz aqui algumas anotações aqui, ela é uma esperança consoladora, né? Isso. Aliviar a dor, o sofrimento, a aflição, né? E animosa, né, pastor? De recompensas e promessas, né? Ela é consoladora. Por isso Paulo fala isso lá aos Tessalonicenses. Não quero, irmão, que se tivesse ignorância, porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. E nós que fomos vivos, se estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olho e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, como leu o irmão Evandro isso aqui anteriormente, uns aos outros com estas palavras. Uma esperança animosa, né? Ela é uma esperança também motivadora. Isso. Né? Ela também é motivadora. Ela é uma esperança segura. A Bíblia diz que ela é uma esperança segura. Não há nenhuma possibilidade de haver mudança nela, dela fraquejar, dela balançar. É uma âncora que está firme e forte, como o escritor dos Hebreus fala, né? Essa promessa é garantida pelo próprio Deus, que ainda, mesmo que haja alguns escarnecedores, né, que surgiram ao longo da história com o objetivo de negar essa verdade, perguntando, né, como diz Pedro aqui na sua segunda carta, capítulo 3, verso 3 e 4, 8 e 9, diz que muitos perguntavam, onde está a promessa? Nós já falamos até nisso aqui. Cadê a promessa? Que desde o começo está do mesmo jeito. Nós vemos crente hoje dizendo isso. É verdade, tem. É verdade. Nós estamos no ano 2021 e a gente achava que nós não chegávamos a 2000. Jesus vinha até lá. Pastor, o fim do mundo ia acontecer em 2000. Eu não sei se o senhor está sabendo, mas tem um profeta aí que está abalando as estruturas aí de muita gente. Eu ainda nem vi isso. Profetizando destruição. Diz que agora no dia 31, agora vai haver uma maior catástrofe no Brasil. Um irmão chegou para mim e disse, você já viu, irmão Abraão? Veja lá no YouTube. Eu disse, nem eu fui. Você viu a resposta do pastor Gilvan, vi. Gilvan Rodrigues? Sim. Pois é, essas coisas, irmão, que a gente vê, né? Totalmente fora. Você não tem, às vezes, nem base bíblica para certos tipos de... Não estou com isso, eu não descreio, creio na profecia, creio que Deus usa pessoas. Mas existem aí os profetas do caos, né? Os profetas... Os pregadores da destruição, né? Hein? Caiu a internet aí? Pastor Lucas está dizendo aqui, né, que no arrebatamento Jesus vem buscar os seus, né? E na segunda fase ele vem com os seus. Vem com os seus, perfeitamente. Né? Aí tem as referências aqui, Isaías 4:17, Apocalipse 1 e o verso 7. É, verdade. Então nós vamos aqui, queridos, ao segundo tópico, que fala sobre a necessidade da vigilância. Isso. Você tem a esperança, você tem a bendita esperança, e agora você tem que ter a vigilância, né? Para participar desse evento, né, pastor? A participação desse evento, ela será garantida a partir da vigilância. E não diz vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora e o Filho do Homem há de voltar. Quer dizer, tem que ter primeiro a esperança,
Segundo, tem que ter a perseverança, porque você precisa perseverar nessa espera. E segundo, a vigilância, que é a forma como esperar. Esperar atento, vigilante, de olho nas profecias, de olho nos sinais, né? Que é o que nós estamos vendo. Quando a gente fala de esperar o arrebatamento da igreja, a gente tem que ter todo o cuidado em obedecer as recomendações que Deus deixou, né? Acreditar sem reservas na existência, no seu poder, na sua fidelidade, no cumprimento dessas promessas, né? Acerca da vinda de Cristo. É como o Marcos escreveu, pastor, que é o único que fala as 3 palavras. Os outros falam vigiai e orai. Mas ele fala olhai, vigiai e orai. Por quê? Porque não sabemos o tempo. É, verdade. Tem que ter vigilância. Muita gente já se arriscou, né? E se arriscam dizendo, não é nem a vinda de Jesus. Eles falam assim, é o fim do mundo. Fim do mundo, Já adianta tudo, né? Todas as coisas. Então, isso é bem interessante, a questão da necessidade da vigilância para os nossos dias, porque nós estamos vendo os sinais, né? Nós estamos vendo, não sabemos a que dia nem a que hora há de vir o ladrão, né? Se o dono da casa, disse Jesus, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, né? Não deixaria minar sua casa. E não deixaria minar sua casa. Exatamente isso aí. Então nós temos que estar atento, né? Nós temos que botar aí as serpentinas, nós temos que botar as câmeras aí, tem que estar vigilante ao dia da vinda de Cristo, irmão, e a todos esses. Pedi só para o irmão Evanilson ler aqui uma referência. É Filipenses capítulo 3, verso 20, né? Eu acho muito lindo esse versículo, porque ele fala dessa forma, como devemos esperar, né? A vinda de Cristo. E Hebreus capítulo 9, e o verso 28, também fala sobre isso, né? O que diz aí Filipenses 3, verso 20? Mas a nossa cidade, é isso? Isso. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus. É para lá que vamos. Ele vem nos buscar. Vai haver um arrebatamento. E a nuvem vai se abrir, e haverá uma ordem, e nós vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Eles prometeu nos levar para lá. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é lá, onde esperamos o Salvador. Então nós temos que ter essa certeza, né? E Hebreus 9 e 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Isso, aqueles que esperam. Então, esperar. Quem espera tem que estar, irmãos, atento, vigilante, né? Se você está esperando, é como eu sempre comparo, quem vai fazer uma viagem. Tem o horário, né? Se você se descuidar, você perde o horário. Pastor, só que, para parecer um raciocínio, que assim, vamos aqui uma pergunta. Podemos associar essa questão da vigilância, por exemplo, a questão do... Porque a gente fica muito focado no arrebatamento da igreja. Todo mundo quer ir pelo arrebatamento da igreja, ninguém quer passar pela morte. Não. Né? Mas essa questão da vigilância é estar atento também a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, você ser chamado individualmente. Individualmente, como está sendo agora. É como o pastor Lucas está colocando aqui, estamos vivendo a 69ª semana da Daniel, semana de Daniel, né? Então, uma semana para o Senhor é mesmo que nada. Verdade. Pode ser a qualquer momento. Nós temos visto aí o arrebatamento de muitos nesses dias. A última semana vai ser justamente o período que a igreja vai, né, sair daqui da terra para estar com o Senhor. Esses 7 anos, né,
Porque já estamos aqui, nela já. porque aqui são semanas de anos, né? Isso. São semanas de anos. Então, os irmãos têm que ver isso aí, porque muita gente se confunde quando fala dos 7 anos. Nós já entramos nesse período, porque os 7 anos do governo do anticristo não vai ser completo, não. Quando ele estiver no meio, né? No meio das 7 semanas, né? Que é um tempo, 2 tempos, né? Metade de um tempo, quer dizer, são 3 anos e meio. O anticristo vai fazer um rompimento aí com os pactos que ele fez com Israel e com as nações, e aí vai começar a grande tribulação. Vai começar a grande... E interessante que esse tumulto que está acontecendo no mundo, né, de forma global, Isso. né, esse é um preparo, não é isso? Com certeza, isso é um preparo com para que o certeza. anticristo chegue como um herói, né? Chegue como um herói. Ele chegar para resolver. E a gente já... Epa, chegou agora e a gente já vê Salvador da pátria. E a gente já vê como será fácil para as pessoas o adorarem, não é? Se entregarem a ele. E o pior é que a gente ouve aí alguns críticos, né? Estão aí utilizando o texto sagrado, né? Tem muitos críticos aí, críticos da Bíblia também, críticos do cristianismo, críticos, né? Pessoas que têm na mente uma mente suja, utilizando textos da Bíblia isolados e criando aí, né, coisas como a gente está vendo aí, pessoas na rede social chamando o presidente do anticristo, né, da besta, do anticristo, e os cristãos, os falsos cristãos, né, sem entendimento, né? falando que nós já estamos vivendo esse período da grande tribulação. Porque se você diz que é o anticristo que já está aí no mundo agindo, e os anticristãos somos nós, igreja, ô irmão, quanta ignorância, quanta falta de leitura bíblica, quanta falta de interpretação bíblica, quanta falta de coerência de certas pessoas que se dizem cristãos, que fazem uso da Bíblia, né? Textos isolados para criar pretextos, né? Eu às vezes fico com dó do que essas pessoas vão sofrer da parte de Deus quando Deus pesar a mão sobre eles. Luiz Antônio bota aqui, assim como Enoque foi tomado para não passar pelo juízo das águas do dilúvio, sua igreja será arrebatada para não passar pela grande tribulação. Isso, meu amado. Essa é a firmeza que nós temos. Verdade. Nós não vamos esperar aquilo que os anjos disseram para os discípulos. Nós vamos esperar por esse momento. Quando chegar esse momento, a gente vamos descer junto com o Senhor, né? Para vir até a Sião. E a gente já está agraciado pelo Senhor. É verdade. O comentarista está dizendo aqui no subtópico do tópico 2, falando aqui sobre os alarmes falsos, né? Muitos líderes e grupos religiosos, os maias foram os que ficaram mais famosos, né, com isso. Os maias que tentavam deduzir que no ano 2000 ia acabar o mundo, não sei o que e tal. Então arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Aqui já está falando da questão da segunda vinda de Cristo, onde alguns, né, eles tentam deduzir quando Cristo virá, marcam data, né? E existem pessoas que se preparam para isso, viu, pastor? Outra coisa, irmãos, a gente vê, irmão Abraão, irmão Evanilson, os demais irmãos que estão conectados conosco, o que a gente vê de pessoas falando sobre, marcando a data, não é do arrebatamento, é da vinda de Cristo, ou do fim do mundo, marcando datas, né? Houve muitas decepções já. Nós tivemos na nossa igreja, há anos passados, eu não vou citar nomes nem época para não haver uma especulação, mas eu convivi, olha, irmãos, há muitos anos atrás, na época eu já estava em Natal, eu não tinha ido ao campo ainda. Você vê quanto tempo faz, eu já estou a fazer 40 anos, 38 anos já estamos servindo no campo.
Nesse tempo eu estava em Natal. Trabalhava no Templo Sede com o pastor João Batista, eu era o motorista, e eu estava um dia num supermercado nordestão e estava havendo um tumulto muito grande lá, um alvoroço, porque alguns jovens tinham entrado no supermercado nordestão, o primeiro nordestão, aquele lá da Avenida 2, e estavam distribuindo uma literatura. Distribuindo dentro do supermercado uma literatura. Aquela literatura tinha uma data dizendo da vinda de Jesus. E quando líamos, até uns anos atrás, eu guardava essa literatura, não sei o que houve nas minhas mudanças, eu perdi. Mas era um documento, era uma coisa documental, né? E aquele pastor da nossa igreja divulgou essa literatura. Ele criou a literatura com referências bíblicas, buscando base bíblica para marcar a data da vinda de Cristo, naquele período. E aconselhando as grávidas, olhe, as grávidas ai das grávidas naquele dia, né? Porque os meninos serão arrancados da barriga, tá entendendo? E criou um tumulto dentro do supermercado, e eu peguei aquela literatura, fui na mão daqueles jovens, e eu não tinha autoridade para isso, mas eu fiquei tão indignado com aquilo, né? Porque eu conhecia, sabia, lia a Bíblia, era um jovem, mas eu gostava de ler a Bíblia. E eu digo, meu Deus, que heresia terrível é essa? E aí o gerente já estava lá chamando a polícia para tirar aqueles jovens dentro do supermercado. Eu peguei aquela literatura da mão deles, arranquei e pedi para eles saírem dentro do supermercado. Era gente chorando, era um tumulto. Aí, inclusive, tinha um irmão lá que estava comigo, a gente estava fazendo umas compras para o Templo Sede. E o irmão que estava comigo era o irmão Otacílio, era um irmão lá da Central. Aí ele, juntamente comigo, de imediato deixamos lá reservado e fomos para a Central falar com o pastor João Batista na época, né? E esse pastor, na época mesmo, ele perdeu a igreja. Ele pregava isso, ele dava estudos sobre a vinda de Jesus e marcava até data. Verdadeira heresia. Quer dizer, olha, no nosso meio, nos dias atuais, imagine, né? Assim, até os discípulos, pastor, eles questionaram Jesus, né? Todo mundo quer saber esse dia, irmão. Seria tão bom saber esse dia, né, pastor Vanilson? Seria muito bom. Os discípulos, vamos dizer assim, vamos imaginar aqui os discípulos cercando Jesus. Ei, peraí, depois do sermão, né? O pastor dá um sermão aqui na igreja, depois o irmão vai e cerca o pastor. Pastor, como é isso? Quando é que é isso? Né? Assim fizeram com Jesus, cercaram Jesus. Senhor, como é que vai ser isso? Quando é isso? Nos diz, por favor. Né? Aí Jesus diz, os sinais são esses. e nem os anjos, nem o filho, né? Nem os anjos e nem o filho. Hoje Jesus já sabe, né? Hoje Jesus já sabe. Mas somente o Pai, né? Mas somente o Pai. Até aquele momento ali, Jesus não sabia. Mas eles sabiam dos sinais que sucederiam à sua vinda. A gente marca uma festa, aí a gente se prepara tanto, é uma roupa apropriada para a festa, e se fosse desse jeito, não dá certo não. Porque aquela linguagem de Jesus, muita gente não entende, Jesus falou como filho do homem, irmãos. Isso. Jesus não falou como filho de Deus, Jesus não falou como a terceira pessoa, como membro da Trindade, né? Que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que Jesus sempre foi e sempre será. Jesus sempre soube. Isso. Porque tudo foi programado por eles. Então, ele próprio diz, né? Todo o poder foi me dado. Como o homem limitado que era, porque ele foi limitado em muitas coisas, ele diz assim, né? Vocês estão convivendo com o Filho do Homem aqui na Terra. Então, o Filho do Homem, ele não tem esse poder onisciente de saber as coisas que vão acontecer. Você vê como era perfeito a existência de Jesus como homem, como Deus, né, irmão? E ele sabia separar essas coisas na hora, né? A unção do Espírito Santo sobre ele era como ocasional, né? Como acontece com a gente. Tinha momento que Deus revelava a ele a onisciência. Isso, né? Era. Por exemplo, quando ele estava falando ali na casa de, se não me falha a memória, na casa de Zaqueu, né?
que ele conheceu, ele fez a leitura do pensamento dos homens, né? Dos homens. Que estava claro, ali, então ele foi ocasional. O Espírito ele- Santo fez ele. Ele sabia, é porque o problema é que Jesus ele nem podia mentir como Deus, né? Tive que ele fosse mentir, sabendo o dia do arrebatamento, diz assim: eu sei, mas não vou te dizer. Ou ele dizer, eu não sei, né? De um modo geral, porque ele disse: olha, esse dia ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, somente o Pai. Aí ele referiu-se aí A Deus. Pai, Deus, Isso. né? No sentido dele também ser filho de Deus aqui na terra, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, né? Então, Jesus sabia diferenciar isso. Jesus não era adivinho, né? Ele Você sabia. olhar assim e dizer assim, vai lá na maré, vai lá no mar e pesca aquele peixe, você vai encontrar lá uma moeda. Como é que Jesus sabia? A ação do Espírito Santo na vida dele era ocasional. Jesus fazia tudo com propósito, Era verdade. né? Achou interessante aqui a nossa enquete aqui acabou. 90 pessoas votaram. Foi. 90 pessoas votaram a respeito de se os irmãos acreditam que haverá salvação após o arrebatamento da igreja. E 89 disseram que sim, né? E um disse que não. Mas é bom os irmãos ter muito cuidado, né? A respeito dessa salvação após o arrebatamento da igreja, né? Verdade. Olha, o pastor Lucas colocou aqui. Porque não será fácil, né? O pastor Lucas colocou aqui dizendo: nós não somos mesotribulacionista. Crê que a igreja será arrebatada na metade da semana. Nós somos pré-tribulacionista. Cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso é a maior verdade que hoje está sendo muito confundida. Pastor, porque Nós vamos ser arrebatados antes, não passaremos pela grande tribulação, né? Nós vamos estar com Cristo durante o período, né? há uma confusão nisso aí, porque assim, algumas pessoas acham que o princípio de dores é a tribulação. E princípio de dores não é a grande tribulação. Esse de dor nós já estamos vivendo. Esse é o princípio das dores, aquilo que antecede as coisas. Jesus disse: olha, não vos... Eu já vi crente dizendo que a gente está vivendo... Cuidado para que ninguém vos engane. Eu já vi gente dizendo que a gente está vivendo a grande tribulação. Antes disso haverá muitas coisas, né? Cuidado para que vocês não sejam enganados, né? Antes que aconteça isso, haverá, né, o princípio das dores, né? Muitas coisas têm acontecido. Esse princípio das dores já vem há um longo tempo acontecendo coisas, né? Que é os sinais que antecedem realmente a vinda de Cristo. Quer dizer, primeiro o arrebatamento e depois desses 7 anos aí a igreja vai descer com Cristo glorificado, que esse é o ensinamento bíblico sobre a segunda vinda de Cristo, né? Aí nós temos aqui o terceiro tópico, né? Vivendo com fidelidade, né? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, leal, né? Lealdade. Isso. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Cristo. Aquele que espera Cristo, ele espera Cristo com fidelidade, né? Quem está esperando a Cristo, é notório conhecer, né, a sua postura, pastor Evanuílson. A pessoa que está esperando Jesus, a gente conhece. Tem firmeza. A esperança, ela traz tranquilidade para que ele não ficar desesperado. É interessante, é como você está numa parada de ônibus, né? Você está esperando o seu ônibus. O número do seu ônibus é 71. Se passar o 72, você não vai. Verdade. É fidelidade. Né? Embora que passe perto da sua casa. Mas você quer esperar o ônibus que vai levar você. Então isso é fidelidade, né, querida? É esperar
E essa esperança, como o pastor Abel já falou aqui, ela tem que ser com alegria, né? Tem que esperar com alegria, tem que esperar com paciência. Devemos esperar com santidade. Santidade. Esperar com prudência. Os sinais acontecendo e a gente dizendo, é Deus se aproximando, Deus está glorificar a Deus, né, pastor? Povo. E outra coisa, esperar servindo. Não é esperar de braços cruzados. Como tem muita gente fazendo. Estou esperando Jesus. Estou esperando a vinda de Jesus. Né? Eu já via um pastor muito conhecido nosso, não vou citar o nome, mas ele era muito engraçado, ele tinha umas coisas muito, muito fortes quando ele pregava. E ele dizia que muitos crentes dizem, estou esperando Jesus, estou esperando a vinda de Jesus. Aí, deitado numa rede amarela, né? Cantando, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus, né? Maranata. Mas aqui, nós temos que esperar Jesus servindo. Isso é uma atitude, né? E é muito importante. Deve caracterizar a conduta dos que estão à espera da vinda do Senhor. É o serviço. Né? É a pregação, é a evangelização, é a adoração. Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar, encontre servindo, fazendo assim, como Lucas, escritor, capítulo 12, verso 43, diz, né? E 1 Coríntios, Paulo, escrevendo no capítulo 15, verso 58, diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quer dizer, servir enquanto espera a vinda de Jesus, está servindo, né? Como diz também Apocalipse, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo suas obras, segundo o seu trabalho, né? E Tito diz, aguardando a bem-aventurada esperança. Aguardando, esperando com paciência, com serviço, com santidade, com perseverança, né? É muito glorioso esse dia que se aproxima, né, irmão? Pedro diz aqui, né, falando sobre, né, João aqui dizendo aqui sobre a questão dos filhos de Deus, ele vai dizer, né, e o mandamento é este, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento, e aquele que guarda seus mandamentos, nele está, né? Então que nós fiquemos nele, né? Permanentes, fiéis a Deus. Então, querido, nós louvamos a Deus por esta lição. Ainda temos aqui 3, 4 subtópicos, né? 3 vai falar sobre a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus e reflete as perfeições divinas. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, né? Aquilo que a gente falou no início, a respeito daquele grupo de irmãos, Marta, Maria, José, Simeão, que esperavam... Ana, né? Ana, que esperavam a vinda de Jesus como Salvador, e ele veio. A segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável, né? Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Pastor Evandro já leu aqui João 14, né? Que Jesus reforça aos discípulos, não perturbeis o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. É certo que Jesus virá buscar a sua igreja. Aí nós temos a fidelidade como virtude cristã, né? Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A gente falou isso aqui. A pessoa que está esperando Jesus não pega qualquer ônibus, né? A pessoa que está esperando Jesus, meu irmão, não se embaraça. O apóstolo Paulo disse, o soldado que milita, né? Tem que não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, aqui, né? Pode falar, pastor Vanus. O presbítero José Reinaldo aqui está apresentando aqui que conhece pessoas que fala que e fica enganando alguns, até ele diz aqui, até pessoas que já maduram no evangelho,
que Jesus, o crente vai subir já naquele período da tribulação, né? E eu conheço também, mas besta aquele que for por esse caminho, tá certo? Tá bom? Porque vai ficar mais difícil ainda. Quando o Senhor vier em glória, será que você, pelo o sufoco que já passou, uma pequena tribulação, um momento de tribulação que nós estamos passando agora, que é um momento de tribulação que não é aquela profética, mas estamos passando agora, o povo já está tudo agoniado. Imagine a grande tribulação quando vier para Deus derramar as taças e tal. Não é fácil. Eu já vi pessoas desvalorizando o corpo, né? Desvalorizam o corpo. Mas a própria palavra de Deus diz, né, que nós devemos adorar o Senhor, né, com toda a nossa força, com a força da nossa alma, não é assim? Eu já vi pessoas usar os versículos para desvalorizar o corpo ou para usar o corpo com qualquer coisa, né? Sendo, queridos, que no arrebatamento da igreja, esse corpo aqui, que é mortal, vai ser ressuscitado, não é, pastor Evandro, isso? Não é, pastor Abner? Esse corpo que é mortal, ele vai ser ressuscitado. O mar e a terra darão conta dos seus mortos. Esse corpo aqui vai ressuscitar e ele vai receber uma transformação, né? Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e nós seremos semelhantes ao corpo de Cristo quando ressuscitados. Não é verdade? Então, alma, corpo e espírito, aí sim seremos como o corpo de Cristo. Então, existem muitas coisas acerca disso e nós temos que nos manter fiel. O pastor Abel falou aqui também o subtop 4, né, falando sobre as estações, tempos e estações. Jesus respondendo as perguntas dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações? Essa resposta foi dita, ou foi dupla, né? Tempos. No grego, nessa passagem, é cronos, que significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações. Nesse verso é karóis, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, né? Então, meus queridos irmãos, nós vamos fazer aqui as considerações finais. Pastor Abel, tem algum comentário a fazer? Cronos aqui, segundo o comentador, né, que é um radical grego, fala, né, de um longo período, né, um período de tempo longo, né? Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho. Então, os discípulos queriam saber em relação ao tempo futuro o que havia de acontecer. Jesus disse: não vos compete conhecer os tempos. E ele disse as estações, quer dizer, que nesse caso são ocasiões, né? São eventos que aconteceriam na história. Jesus disse: não vos compete saber o tempo nem as estações, né? Que o Pai determinou por sua exclusiva autoridade. Isso é soberania divina, né? Por isso que nós falamos aqui anteriormente que muita gente quer, né, saber, quer determinar tempo. Tal dia vai acontecer isso. Há alguns anos passados, eu fui pastor 10 anos em João Câmara. E há muitos anos atrás houve lá um caso que a mídia, a imprensa tomou conhecimento de uma irmã que marcou uma data para a vinda de Jesus. E isso causou um impacto muito grande no Rio Grande do Norte. A imprensa foi para lá, passou o dia na cidade de João Câmara, porque aquela irmã, ela divulgou, né? Publicou que naquele dia Jesus viria. Ela não quis comer, ela não saiu de casa, convenceu a família que aquele dia seria o dia da vinda de Jesus. A imprensa foi para lá e acompanhou e fez entrevista, e o dia passou e anoiteceu, chegou meia-noite, o outro dia não aconteceu. Isso foi um escândalo. Essa pessoa teve em depressão, passou um período muito difícil. Quer dizer, a gente sabe que o próprio Jesus preveniu, né? Nós temos que ser fiel, nós temos que ser confiante
nas promessas de Deus, mas não ter que ficar nessa, eu vou usar um termo aqui, nessa psicose que muitos têm de querer, né, determinar o tempo. É isso que está acontecendo agora, essa profecia, esse do caos, do dia 31 de abril. Que está causando um impacto, meu irmão. E as pessoas já estão com ansiedade, né, Temos pastor? que confiar em Deus, temos que... As pessoas já estão com ansiedade. Já no momento aquilo, meu Deus, já fica nessa expectativa. E como é que vai ser? E o que está entendendo? Olha, meu irmão, confiar em Deus, crer que Deus está no controle das coisas. E Deus não age dessa forma, não é? Como muitas pessoas acham, né? Isso existe também uma certa imaturidade, né? Certo, presbítero José Reinaldo, a gente já fez assim aqui o comentário sobre o seu comentário, tá certo? Muito obrigado pela participação, a participação de todos, né? Nosso irmão Wellington ali, ele tá organizando ali as plataformas para transmitir, pastor, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, simultaneamente. Muito bom. Né? Então nós queremos agradecer a todos aí que participaram da EBD conosco, né? Então, irmão, acalme o seu coração, né? Acalme o seu coração. Seja firme e constante, né? Sempre abundante na obra do Senhor. Esses dias que nós estamos vivendo há dias difíceis. Verdade. Queridos. Então, meus irmãos, nós vamos conversar com os professores da EBD. A gente já se preparar, pastor Abel, para fazer as transmissões da EBD de alguma forma, eles através de plataforma, gravando vídeo, para a gente não ficar sem a escola da EBD do próximo trimestre, né? E também dos jovens, né, irmão? E também dos jovens. Incentivar isso, que os jovens também façam. Já falei no grupo dos superintendentes da EBD, aqui de São Gonçalo do Amarante também, nas congregações, nos setores, para transmitir a escola, porque a gente precisa alimentar o povo com a palavra de Deus, com o ensinamento da Bíblia Sagrada, principalmente nesse momento de incerteza, de muitas ansiedades. As pessoas que não estão com Covid estão muito temerosas, né? A mídia pregoando aí que essa variante é exterminante, que os jovens... Hoje, as mídias só pregam coisa do mal, né? As coisas terríveis. Não, agora os jovens já estão dando até idades, né? As idades bem abaixo do que estavam morrendo. Então a gente tem que ter muito cuidado para alimentar os irmãos com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. E assim se encerra mais um trimestre da nossa EBD, né? Esses trimestres têm sido encerrados de forma bem diferente, né, pastor Abel? Do que a gente está acostumado. Verdade. O pastor Lucas aqui está dizendo, essa pessoa está indo contra os princípios da nossa igreja e na nossa regra, né, de fé. E diz aqui, se for da nossa igreja, precisa ser exortado. Muito bem, se você encontrar esse camarada, exorte. Converse com ele. A pessoa que eu conheço, essa pessoa não é da nossa igreja. Já faz os princípios da regra de fé conforme onde ele está. Mas eu já conversei com essa pessoa que é de outra igreja e disse que você segue a sua fé e eu sigo da forma que eu entendo. Verdade. Não quero nem arenga. Esse caso aí do que o irmão Miranda está citando, irmão. Não tem que se preocupar, viu, irmão Miranda? É bem verdade que se essa pessoa anda pregando, né? E convencendo até alguns irmãos da nossa igreja, porque esses irmãos da nossa igreja que ficam em dúvida, não têm a convicção plena daquilo que eles recebem como ensinamento mesmo. Né? Exortar essa pessoa, como disse agora o irmão Evanuílson, que ele siga crendo da forma como ele foi ensinado, mas não tente convencer as pessoas, né, contrariando uma doutrina bíblica, porque se é uma doutrina bíblica, né, e isso a gente sabemos que tem muitas linhas, como disse a irmã Eliel aqui também, e o pastor Lucas, muitas linhas de pensamento, muitas linhas doutrinárias, né? Mas nós temos a convicção plena que nós, igreja do Senhor, não passaremos pela grande tribulação.
E isso não muda, porque alguém está pregando que a igreja vai passar, né? Essa tribulação que nós estamos passando não é, irmão, não é a grande tribulação. Vou dizer por quê, né? Uma explicação rápida. Essa pandemia que a gente está vivendo, o mundo já viveu isso antes. Não com o Covid-19, com o coronavírus, mas com a febre espanhola, com a gripe espanhola, com a febre negra, né? E outras epidemias que o mundo já viveu em outras épocas. E o povo continuou. Muita gente morreu, muita gente sofreu, muitas lágrimas foram derramadas. A gente sente por todos aqueles que se foram, pelos parentes, pelas perdas. Mas isso não é grande tribulação. A grande tribulação, a Bíblia diz que nunca houve um período igual e nunca haverá. Nunca houve e nunca haverá. Da grande tribulação não tem comparação com nenhum período de pandemia ou de sofrimento que o mundo já viveu. Nem no ano 70, depois de Cristo, que foi profetizado pelo próprio Jesus. Jesus profetizou um período de tribulação para o povo israelita que aconteceu em 70 depois de Cristo e não pode ser comparado à grande tribulação que vai haver. Então, essa confusão que as pessoas fazem é porque não leem a Bíblia, não fazem uma interpretação correta do texto sagrado, nem da profecia, nem da doutrina. Então, se o mundo já viveu uma época de tribulação que os judeus vivenciaram, que Jesus profetizou, né? Ai das grávidas que amamentam, né? Peça para que esse dia não aconteça no inverno, que não aconteça no dia de sábado. Ele estava falando, era para o povo judeu, lá atrás. Não para nós aqui, que tem gente fazendo uma mistura daquela tribulação do ano 70 com a grande tribulação que ainda vai acontecer no período pós-arrebatamento da igreja. Então, é uma confusão que se faz muito grande. É uma aula muito grande, né, pastor? Eu vou só deixar aqui um versículo para a meditação de todos, encerrar aqui o meu comentário, minhas considerações. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, vou deixar para a meditação de toda a igreja, diz assim: sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Que Deus abençoe a todos, né? Até o próximo domingo. Logo mais à noite nós temos aí o culto pelo departamento feminino. Pastor, irmão Lucivaldo já tem as revistas, viu? Os irmãos quiserem. Nossa reunião de oração, né? Nossa live com as nossas irmãs vai ser a partir das 18 horas. Com os irmãos, as irmãs, sintonizem, né? Conectem com a página da IADESGA, participe. Já está o Instagram e o YouTube ou depois? Depois, tá bom. Deus abençoe a todos. Então, queridos, as revistas, né, também já estão com o nosso irmão Lucivaldo, os irmãos que quiserem, ou procurem a mim, ou então diretamente o pastor, o irmão Lucivaldo, tá certo? Então, nós agradecemos a todos que nos acompanharam hoje. Hoje teve bastante pessoas, né? Aquelas que não ficaram na live, mas deram uma passadinha aqui, foi muita gente, viu, pastor? Muita gente passou por aqui, a gente chegou a 42 pessoas. Glória a Deus, aqui. Glória a Deus. Amém. Então nós louvamos a Deus por tudo. Vamos encerrar esse trabalho com oração. O irmão Evanuilson ora e o pastor Abner encerra com a bênção em nome Amém. de Jesus. Agradecemos ao nosso irmão Wellington, né? Então a partir do próximo domingo acho que já estaremos nas demais plataformas, YouTube, Instagram e Facebook, em nome de Jesus. Muito bem. E a igreja não para de buscar o Senhor. Verdade. Toda quarta-feira aqui, enquanto não houver enquanto tiver essa situação, a igreja vai estar aqui nas quarta-feiras orando. Eu até já convidei todos os departamentos da igreja, tá certo? Aqueles que estão à frente, se vier uma representação para a gente orar na igreja, buscar o Senhor, que estamos precisando, vamos se fortalecer. Tá certo? E que a igreja tem que se fortalecer para esse momento, continuar orando, buscando, tá certo? Então, quarta-feira tem reunião de oração e se você quiser vir, venha e vamos orar, certo?
Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por Glória a esta Deus. manhã que tu tem nos dado, Senhor. Aleluia. Uma rica aula para nosso coração entender que tu, Senhor, é que está no comando, meu Deus, e Jesus está prestes a voltar. Por isso, Pai querido, eu te louvo por tudo. Eu te agradeço, Senhor. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Antes da bênção, irmão, dá só mais um aviso, né? O Evanilson já falou da reunião de oração da quarta-feira, das nossas lives na sexta, às 19 horas, no domingo. Nós vamos ter a partir de segunda-feira, durante todo o período que nós tivermos com esse isolamento social, com esse afastamento, com essas restrições por conta dos decretos, nós vamos ter aqui o clamor do meio-dia, certo? Os irmãos que puderem estar aqui ao meio-dia para orar, de meio-dia a 1 hora, todos os dias, de segunda a sexta, nós vamos estar aqui. Começa amanhã. Nós íamos começar depois do dia 1º, mas o dia 1º vai ser um dia no meio da semana, né? Então nós vamos iniciar logo amanhã, segunda-feira, o clamor do meio-dia. De meio-dia a 1 hora, nós vamos estar aqui orando, irmãos, viu? Orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, orando pelo nosso Brasil, orando pelos enfermos, pelos hospitais, pelos médicos, pelos plantonistas, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, orando por aqueles que estão na linha de frente dessa coronavírus aí, dessa pandemia, para Deus guardar, para Deus abençoar, para Deus dar livramento, pelas famílias, pelos lares, para Deus abençoar, tá bom? Clamor do meio-dia, nós vamos dar nome a esse trabalho, clamor do meio-dia. Venha para o clamor do meio-dia, vamos orar, viu? Se você puder, se você não puder, você ora em casa. Se você não puder vir para a igreja, para o templo, ora em casa, onde você estiver, tira um minutinho lá, meia hora, 40 minutos, se você puder, antes mesmo do almoço, faça isso. Vamos juntar força, unir as mãos e ver o Senhor Deus operar na nossa vida, na vida da igreja, nesse lugar e nesse estado, nesse Brasil, mandar para longe essa coisa. Hein? Vamos receber a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Por hoje está resolvido. Por hoje não.